E aí, seus lindos? Tudo beleza? Oh, tô com uma saudade de vocês, gente. Vocês não têm nem noção. Mas, como nós temos que ter amor à nossa saúde, né? Não podemos voltar às aulas presenciais. Nós vamos matando nossa saudade aqui nesses vídeos, enquanto a gente vê um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Ok? Galerinha linda, deixa eu falar um negócio pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre cultura de massa e indústria cultural. Isso é muito interessante porque está presente pra caramba na nossa vida nos dias atuais, tá? A consolidação e o fortalecimento dos estados nacionais que passaram a ser definidos pela unidade de língua e religião, pela unidade territorial ou política, levou à ideia de nação. Ou seja, se a gente fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, está no mesmo território, nós somos uma nação, ok? Alguns intelectuais europeus formularam a ideia ou a noção de espírito de um povo exprimido nas artes e nas tradições nacionais. O que aquele povo cultiva, quais são as tradições que são passadas, isso é o espírito de um povo. Essas sociedades, sob formas de estados nacionais, eram capitalistas e, como tais, divididas em classes sociais, sob todas aquelas ideias que a gente já viu nas aulas passadas. Tradição nacional. Nós temos o folclore, por exemplo, pessoal, que é uma cultura e arte popular que envolve mitos, lendas e ritos, danças e músicas regionais. Nós temos a arte ou a cultura erudita, que está voltada mais para a elite, onde nós temos intelectuais e artistas, classe dominante de toda uma sociedade, e a arte que ela é consumida por um público letrado. Aqui, pessoal, nós temos um cartunzinho, tá? Porque se a gente pega o contexto histórico, na segunda revolução industrial, teve o desenvolvimento da sociedade industrial, o deslocamento da população, onde estava todo mundo na área rural, mas os empregos começaram a acontecer na área urbana, então eles migraram para a área urbana. Nesse contexto, a maioria dos trabalhadores deixava para trás a sua cultura e sua arte, denominada de folclore pelos intelectuais. Ou seja, tudo aquilo que a gente já tinha de tradição, quando a gente se muda para uma outra área, a pessoa ela acaba abandonando aquilo e inserindo-se num novo contexto. Pessoal, uma escola muito importante nessa parte do pensamento é a escola de Frankfurt, que tiveram uma mentalidade marxista, e esses intelectuais eles cultivavam a conhecida teoria da crítica da sociedade. Essa corrente filosófica foi responsável pela disseminação das expressões como indústria da cultura ou cultura de massas. Nós temos o Walter Benjamin, Jürgen Habermas e Max Horkheimer, ok? A expressão cultura de massa, ela foi criada com um objetivo específico, pessoal: atingir a massa popular, transcendendo assim toda e qualquer distinção de natureza. Nós temos a ética social, a etária, a sexual, e todas essas distinções naturais, elas têm um tipo de cultura, um tipo de expressão que vai atingir. Por exemplo, quando a gente fala de ética, a gente tem um tipo de programa de TV, por exemplo, que atinge quem tem uma certa ética, quem acredita num determinado conjunto de valores. Se a gente pensa no social, nós temos determinados tipos de música que agrada mais um público do que o outro. Nós temos etária quando a gente fala em relação a público infantil e público adulto, por exemplo. E nós temos o sexual, porque nós temos programas que são voltados mais para o público feminino, outros que são voltados mais para o público masculino. Não que impeça de nós termos uma interligação entre todos esses aqui, mas como foi pensado para uma determinada faixa ética, social, etária ou sexual, ele vai ter um impacto maior naquele público. O conceito, pessoal, ele parte da segunda revolução industrial, onde as artes usufruem de uma fase de produção autônoma, tá?
E aí eles tornam-se dependentes das necessidades de mercado. Os bens culturais, eles são produzidos como mercadoria, isso aqui é muito importante porque a arte deixou de ser uma expressão livre para passar a ser uma mercadoria. A indústria cultural cria a ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica, ou seja, todo mundo achava que estava feliz pra caramba, e isso daí levou a duas grandes guerras no mundo. Uma coisa muito importante, pessoal, a indústria cultural ela ocupa o espaço de lazer do trabalhador sem lhe dar tempo para pensar sobre as condições de exploração que ele vive. Uma coisa muito besta, mas que faz muito sentido, por exemplo, BBB, Fazenda e esses reality shows que mostram a convivência de pessoas dentro de uma casa, pessoas que não se conhecem dentro de uma casa. Esses reality shows, pessoal, eles estão dentro dessa indústria cultural. Por quê? Porque é um programa que você não precisa pensar muito para assistir. Simplesmente liga a sua TV e assiste. E isso tira uma parte do seu tempo que você poderia estar refletindo um pouco sobre as suas condições de vida. É errado assistir esse tipo de programa? Não, porque todo mundo tem que ter um tempo onde a gente vai assistir uma besteira para esquecer um pouco dos problemas e das mazelas que a vida traz. Mas o que a gente tem que ter em mente é que isso é uma indústria cultural que só serve para ocupar nosso tempo livre e que não vai trazer nada mais de positivo pra gente. As críticas, pessoal. A gente precisa saber que a propaganda ela ressalta a magia da mercadoria. Você nunca vai ver uma propaganda de uma empresa trazendo o lado ruim daquele produto. Um exemplo muito clássico, a pessoa que vê uma propaganda de um iPhone, por exemplo, acha que o celular é mil maravilhas total. Tem muitos pontos positivos? Tem, mas a bateria, por exemplo, é horrível. E a propaganda não vai trazer isso, a propaganda vai ressaltar que a câmera é maravilhosa, que o processador é isso. Então, assim, sempre vai trazer a parte mágica daquela mercadoria. Na indústria cultural, pessoal, o consumidor ele é tratado como rei, mas não é. Na realidade, ele é simplesmente o objeto da indústria cultural. Você vê sempre numa propaganda de cerveja a pessoa tá feliz. Você sempre vai ver numa propaganda de bicicleta que a pessoa tá feliz, na propaganda de carro que a pessoa tá feliz. Então, na propaganda de absorvente as pessoas estão felizes. Então, a indústria cultural ela tem esse objetivo de trazer você como rei daquela situação, sendo que você é simplesmente um intermediador, uma pessoa que está consumindo aquele produto. Os produtos eles são adaptados ao consumo das massas, que em grande parte torna escravo, determinando seu consumo. Sempre vai ter eles podem baratear um produto para poder atingir uma nova parcela do público. Então, assim, sempre vai adaptando. A gente vê os tipos de propaganda que se encaixam melhor para poder adaptar, para poder trazer mais pessoas a consumir aquele produto. Uma coisa que a gente precisa ter atenção. A indústria cultural, ela vende cultura. Para vender, ela deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzir e agradar, não deve chocar e provocar, fazer pensar, fazer ter informações novas que perturbem, mas deve desenvolver com a nova aparência o que ele já sabe, já viu e já fez. É uma forma, por exemplo, que os cantores de funk encontraram de vender seus clipes. Os clipes de funk, eles geralmente são coisas simples e coisas que a gente almeja. Como assim, professora? Coisas que nos seduzem. Dinheiro, carrão, mansão, helicóptero, vida boa. Quem não quer isso, né? Então é uma forma de nos seduzir. A gente não precisa pensar naquele contexto. Aí traz uma batidinha massa e quando você vê, você já tá escutando aquela música com uma frequência incrível. Confesso que eu escuto funk pra caramba, então não tô julgando, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma tirinha muito interessante. Aqui tem um trabalhadorzinho da indústria. Vou me aposentar amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu tô fazendo há 30 anos. O cara tá na indústria há 30 anos, ele faz a mesma função todos os dias, e ele não faz ideia do que é montado naquela indústria ou que essa mesma esteira faz.
A valorização da parte da mão de obra muito qualificada e determinada para um ambiente daquela indústria, pessoal, ela fez com que as pessoas se especializassem muito e perdessem um pouco do impacto do total, tá? Cada pessoa é designada para fazer uma única função, de forma que ela saiba fazer somente aquela e não saiba fazer mais o que o restante das outras pessoas que ele divide o ambiente fazem, tá? Por isso essa crítica aqui, onde o cara trabalha 30 anos na mesma empresa e não sabe o que é montado nessa esteira que ele trabalha. Uma forma, pessoal, de explicar basicamente o que acontece é isso daqui, ó. A mídia. A mídia, ela tá voltada pro digital, pro rádio, pra internet, para esse OH aqui que está relacionado a outdoors, aeroportos, placas e tudo mais, cinema, revista, TV, jornal, e tudo isso é uma forma que a mídia tende a atingir o consumidor. Você tem propagandas de rádio, você tem propagandas de celular, você tem propagandas na TV, você tem propaganda de mídia digital, e tudo isso atinge diretamente o consumidor. Então o consumidor, ele é bombardeado de todas as formas. E isso é mais ou menos a forma que a gente consegue resumir a comunicação e a cultura de massa. Como eles têm a apresentação de determinado produto artístico, que vem de ideia, de estética, de técnica. Tudo isso é uma bomba que o consumidor recebe o tempo inteiro. A indústria cultural, pessoal, ela está ligada ao efeito do consumo, ou seja, ao valor da obra de arte que se transformou num bem de consumo. A indústria cultural, ela proporciona ao homem necessidades, fazendo com que ele compre aquilo que não precisa, com o dinheiro que ele não tem, fazendo consumir incessantemente devido ao progresso técnico e científico que são controladas pela mesma, que no caso é a indústria cultural. É aquela questão do consumismo, pessoal. Você tem um celular, seu celular está funcionando tudo. Aí você olha, vê um celular novo, você fala assim, eu preciso de um celular novo. Na verdade, você não precisa, você não tem dinheiro, você não sabe como você vai comprar, mas você acaba comprando porque a indústria cultural te fez acreditar que você precisa daquilo para ser feliz. E você acredita nisso, tanto é que você chega ao ponto de comprar e consumir aquele produto. Meus lindos, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, tá? Um beijão no coração de vocês e tchau!